Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Tainá, da sala de atendimento do PPE. Desejo boas-vindas à nossa oficina de elaboração de pré-projetos. Para iniciarmos essa solenidade, passamos a palavra para o professor George Daniel Anvaminhexi, que apresentará o PPE. Em seguida, passaremos ao professor Luiz Antônio Ribeiro Júnior, que passará as orientações para a elaboração de um pré-projeto de pesquisa, e, ao final, abriremos as palavras para considerações. Professor George, é com o senhor. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a essa oficina, né? Primeiramente, é muito importante a gente tê-los aqui, porque efetivamente o programa já desde 2018, 2017 vem andando pelas suas próprias pernas, né? E iremos mostrar para vocês de onde surgiu esse programa e por que da importância desse programa, né, tanto a nível científico, acadêmico, como perante a sociedade, né? Então, eu sou o professor Jorge Daniel Anvami, eu sou vice-coordenador do programa, eu sou docente permanente pelo programa, irei fazer a apresentação sobre o nosso curso, e ao meu lado eu tenho também o professor Luiz, né, altamente condecorado na parte de científica também, né, publicações, trabalhos assim reconhecidos no mundo todo, e ele também faz parte do nosso programa, né, como docente permanente, e o professor Luiz irá, então, dar um overview para aqueles que desejarem um pouco mais sobre a elaboração de pré-projeto, tá bom? Então, o nosso programa, o PPE, ele praticamente está nos seus meados, né, entre a década de 80 e até 2009. Foi um programa que andava junto com o programa de pós-graduação em engenharia elétrica, que era tido como o programa stricto sensu acadêmico. Então, o programa, o PPGE, tinha como guarda-chuva várias frentes, dentre elas, né, abraçar, né, o mestrado profissional, e tanto profissional stricto sensu como turmas de especialização lato sensu, né? E a gente está vendo aqui na nossa transparência o GSI, né? O GTI, que era justamente as turmas de ciência da informação e a turma de tecnologia da informação. E essas turmas eram esporádicas, a gente praticamente ofertava essas turmas de vez em quando para o Senado, o Ministério do Planejamento, o antigo MPOV, o GDF, o público em geral, né? Ao passar do tempo, entre 2010 e 2017, como vocês podem ver, nós ainda estivemos debaixo do PPGE, mas com as novas diretrizes, né, de novas criação de cursos, até mesmo elencadas pela CAPES, foi importante a gente poder formalizar, né, a dissociação entre o PPGE e o PPE. Mas alguns, digamos assim, ainda em algumas perguntas, fazem meio que uma confusão entre o mestrado, turma acadêmica, e o mestrado, turma profissional, ou seja, o programa acadêmico e o programa profissional. Ambos praticamente têm o mesmo peso, se assim posso dizer. Por quê? Porque são programas stricto sensu, tá certo? Então, são programas que são realizados em 2 anos, no que tange ao mestrado, né? Porque somente o mestrado nós temos até a presente data e, pela vontade do Senhor, até o final da avaliação do próximo quadriênio, que finaliza em 2014, que a gente possa pelo menos ter a nota suficiente para poder, então, abrir um programa para o profissional mais para o doutorado, né? Então, com isso, o que a gente tem? Nós estamos atendendo ao mercado profissional. É sobre tudo isso. Então, todos aqueles usuários que trabalham ao longo do dia, eles podem vir realizar o nosso mestrado depois das 6 horas da tarde, por exemplo, ou no horário específico, numa sexta-feira, após as 2 horas, dentre outras, digamos assim, funcionalidades que a gente pode vir a ter no nosso mestrado. Ou seja,
tanto o mestrado acadêmico como o mestrado profissional são stricto sensu, ok? Não é lato sensu, isso é importante. Uma coisa importante também para poder repassar para você diz respeito ao acesso ao nosso site. Então, nós temos um site, e nesse site vocês precisam ter, digamos assim, a curiosidade de vasculhar informações a respeito do mesmo. Então, muito antes de vocês poderem, digamos assim, questionar a secretaria para algumas perguntas que às vezes podem ser muito mais facilmente acessadas pelo site, vocês têm aqui o nosso site, né? Dentre todas as informações possíveis que a gente irá passar, então, ao longo da nossa apresentação. Então, o que, que nós temos? Nós temos, então, algo muito importante, que é a área de concentração, segurança cibernética. Vocês podem ter percebido de que, durante os 2 anos que nós passamos, né, da pandemia, de que tudo que nós utilizamos foi praticamente no mundo conectado, no mundo de dados, né? A internet, em maiúsculo. Então, tanto o uso via mobile, telefonia celular, tablet, ou então notebook, ou então PC, desktop, vocês todos estavam conectados na rede mundial. Conectados na rede mundial, todo mundo pode receber e enviar informações. E como nós temos portas de entrada e de saída permitindo o acesso a dados, então a gente percebe que pessoas maliciosas, ou seja, pessoas que não têm, digamos assim, ações, digamos assim, de boa índole, né, perante os dados que estão circulando no mundo, né, de forma globalizada, podem vir, digamos assim, a pegar vossas informações, tá? Em qualquer uma das camadas que vocês irão ver ao longo do curso, caso vocês forem entrar, né? Tanto a nível de hardware como a nível de software. Então, é imprescindível o entendimento do que é segurança cibernética, porque nós estamos num mundo cibernético, num mundo praticamente que a gente às vezes pode chamar como uma nuvem, uma constelação, né, de tecnologia cibernética, na qual a gente tem equipamentos robustos como dispositivos de segurança, dispositivos para servir o usuário, ou seja, servidor web, servidor de dados via transferência de dados, FTP, dentre outros. Então, o vislumbre do nosso curso é o quê? É trazer justamente para o usuário, né, até mesmo, eu poderia dizer, auxiliar a comunidade científica a prosperar no conhecimento do assunto, a trazer, digamos assim, novas formas de pesquisa, novas formas de desenvolver, ou seja, de inovação, né? E que possa, digamos assim, contribuir e somar para o bem-estar, digamos assim, do usuário final. Como vocês podem ver, nós temos linhas de pesquisa na área de segurança de infraestrutura, segurança de inteligência cibernética, aspectos humanos, organizacionais, ciência e engenharia de dados, enfim, é um conglomerado de sopa de letras, mas que mostra de que nós temos um curso multidisciplinar. Então, ao longo, digamos assim, do curso, para aqueles que forem, digamos assim, entrar no nosso curso, vocês vão perceber de que o nosso curso ele privilegia a multidisciplinaridade, pelo contexto realmente do assunto no qual nós somos tratados. Então, que você seja uma pessoa que lida na área do direito, ou de letras, ou de tecnologia da informação, enfim, todo mundo tem de considerar onde é que se insere a segurança cibernética de acordo com, digamos assim, a sua área de atuação.
ok? Então, aqui há algumas informações como o ZINT, né? Ou seja, como é que eu posso colocar inteligência, né, em cima da informação que eu estou recebendo? Como é que eu posso detectar algo, digamos assim, sobre uma informação que eu recebi? O que que aquela informação está me dando, tá? Quais são as entrelinhas? Depois eu tenho a IoT, Internet of Things, né? Internet das coisas. Internet das coisas praticamente faz parte do nosso mundo, né? Então, a tipo de exemplo, nós temos, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples. Eu posso ter um televisor num determinado espaço da minha residência, eu posso ter uma máquina de lavar num determinado espaço da minha residência, eu posso ter um micro-ondas num determinado espaço da minha residência, e todos me enviando informações específicas para me dizer o que está acontecendo com esses dispositivos, né? Se ele finalizou a lavagem, se, por exemplo, a máquina de lavar já finalizou, quando vai finalizar a lavagem, se o televisor, num determinado horário, estará pronto para, digamos assim, automaticamente ligar para abrir o canal de jogos, por exemplo, dentre outras vertentes, né? Mas qual é o problema? Eu posso sofrer um ataque cibernético, fazendo com que a minha máquina de lavar fique ligada o tempo todo, né? Ao invés de ter praticamente o seu decurso de funcionamento dentro do horário programado, e aí eu posso ter um problema de aquecimento nos motores, na máquina de lavar, eu posso ter, digamos assim, um estresse mecânico, dentre outros fatores. Quem tem, por exemplo, um televisor com uma câmera, né, e gosta de usar essa câmera para poder ter uma interação com outros usuários na rede, então você pode ter um ataque no seu dispositivo, né, na sua TV, que vem com lá a webcam, por exemplo, e aí, quando você está lá assistindo, por exemplo, um jornal, ou então uma série, o meliante, por exemplo, o atacante está lá visualizando todos os seus afazeres, por exemplo, no ambiente onde você se encontra, dentre outras tecnologias que podem fazer parte desse mundo IoT. De acordo, então, com o nosso regulamento, nós temos essa turma, né, de docentes permanentes e colaboradores. Essa informação também se encontra no nosso site. Então, vocês podem ir diretamente nas informações que dizem respeito a quem são os docentes, né? Então, eu tenho tanto docente como discentes, ok? Aqui, a nível de docentes, vocês vão percorrendo cada um deles, e aí vocês podem saber, por exemplo, qual é a temática de estudo de cada um dos docentes e as linhas de pesquisas. Porque no Quem Somos, nós temos, então, o grupo de discentes, sim, o programa valoriza e muito, né, todos vocês, à medida que vocês forem ingressar no programa e à medida que vocês forem egressar do programa. Por quê? Porque é importante para a nossa avaliação a nível da CAPES, né, que a gente saiba como é que o nosso discente ingressou no programa e o que ele era e qual foi a contribuição dele ao longo do programa. E depois disso, quando ele sai, volta para o mercado. Para onde é que ele vai? Qual vai ser a contribuição do mesmo? O que de fato ele fez após ter saído do programa, ok? Então, vocês estão vendo aqui que nós temos, por ordem alfabética, todos os nossos egressos, como alguns ingressos, né, que estão aí, e é importante, como vocês podem ver praticamente na quarta coluna, ou seja, mais à direita do que vocês têm a vossa tela, o currículo Lattes. Então, é importante, tá, terem o currículo Lattes atualizado e até mesmo, digamos assim, sempre atualizado para que quando vocês forem, digamos assim, solicitar, né, o ingresso como provável discente do programa,
e ao longo do tempo, quando vocês forem gerar inovações, que seja publicações, que seja resíduo de software, dentre outras, que isso seja justamente mapeado, né, e atualizado no vosso Lattes. Como vocês podem ver aqui, o aluno regular do programa, tá? Ele tem de ser o seu trabalho praticamente classificado e dentro do que a gente entende como, digamos assim, um trabalho nível mestrado. Nós não vamos entrar assim nos detalhes, porque aqui eu estou tentando fazer uma explanação bem rápida, porque normalmente quando a gente tem esse tipo de apresentação é sobretudo para, digamos assim, a aula inaugural, né? Todos aqueles que foram aprovados ou que passaram, digamos assim, no processo de seleção, a gente manda um e-mail para eles e a gente faz uma aula inaugural para todos, né? Entrando com muito mais detalhes no mesmo. Mas o interessante é que cada aluno, né? Além de ter um orientador, ele pode ter um co-orientador. Então, o co-orientador, ele sempre está, digamos, seria o braço direito de orientador, sempre para poder auxiliar em outros tipos de temáticas. Então, às vezes, o orientador pode estar, digamos assim, disponível por um determinado período do tempo, o orientador está ali para auxiliar, dentre outras orientações, né? Importante, então, como eu falei para vocês, nosso programa é um programa stricto sensu, então não é lato sensu. Então não adianta fugir do programa acadêmico e vir para o programa profissional, porque está escrito profissional. É programa profissional, a gente atende ao mercado profissional, não é programa profissionalizante, que seria um programa lato sensu. Então, nosso programa é igual ao programa acadêmico, ok? Então, com isso, nós temos o quê? 2 anos. O aluno tem 2 anos, tá? E com solicitação de prorrogação de mais um semestre, tá? Para poder finalizar o curso dele. A priori, nós então entendemos o seguinte: olha, pela complexidade, às vezes, digamos assim, do curso, a gente recomenda de 2 a 3 disciplinas a serem cursadas no primeiro trimestre. Por quê? Porque, como a palavra profissional está descrita, o aluno está cursando o mestrado dele ao mesmo tempo que está realizando suas atividades profissionais. Então, nós entendemos de que o aluno tem de ter zelo naquilo que ele for realizar ao longo, né, da sua trajetória no PPE. Então, cada aluno tem que se autoavaliar, né, e entender até que ponto, né, ele consegue conciliar as disciplinas com as suas tarefas profissionais, ok? Depois do primeiro trimestre, o aluno vai cursando, então, disciplinas optativas. Bom, quantos créditos eu preciso obter? Eu tenho que obter, no mínimo, 20 créditos. Se você quiser fazer mais de 20 créditos, não tem problema. Mas tem algo, digamos assim, muito importante. É que, à medida que o tempo vai decorrendo, normalmente a defesa ocorre no término do quarto semestre, ou seja, no término do segundo ano. Nós temos tido, digamos assim, ao longo desses últimos anos, um rastreamento comportamental de alguns alunos. O aluno que normalmente sai da graduação e ingressa automaticamente na pós, né, para cursar o PPE, ele ainda tem essa vibração de poder contribuir, de poder realizar o seu sonho de obter ainda mais qualificação, ok? Então, ele sabe muito bem qual é a pegada de estudo, qual é a pegada de correr atrás da informação, dentre outros parâmetros. Para aqueles que estão, digamos assim, no mercado e depois de X anos afastado da academia, o reingresso no mesmo, às vezes, é meio que
é meio que complexo, né? Porque a gente entende de que muitas vezes ele sente de que é mais tranquilo colocar de lado as tarefas do curso, né? E continuar colocando mais peso nas suas tarefas profissionais. Um grande engano, tá? Então, é bom, digamos assim, o aluno, quando entrar realmente com firmeza, né? Entendendo de que quanto mais ele protelar, digamos assim, qualquer tipo de ação em relação a ter êxito na disciplina, pior será. Por quê? Porque por mais de que a nossa secretaria lhes informe sobre ações que você, aluno, tem de realizar, elas estão amparadas pelo sistema. Qual sistema? O sistema da UNB. Nós temos um sistema automatizado e sabe muito bem o que fazer com o aluno. Então, se o aluno reprovar, o aluno irá receber informações de que, olha, você reprovou 2 vezes na disciplina, você já está no vermelho. Então, de nada adianta chegar até a secretaria, olha, tira essa informação de que, porque eu tive problemas disso ou aquilo. Enfim, sempre haverá forma de vocês entrarem com solicitação, digamos assim, de recurso ou de reavaliação de algum problema, porque nós temos um grupo, né, que faz parte da comissão de pós-graduação, a CPG. E nessa comissão a gente trata de vários assuntos, mas isso não quer dizer que nós resolvemos todos os assuntos. Por quê? Porque estamos amparados pelo nosso regulamento, estamos amparados pelo setor superior a nós, né, que é justamente a reitoria, o decanato de pós-graduação, dentre outras. Aqui eu coloquei, então, um link para poder, digamos assim, informar para vocês que, de fato, nós temos uma lista de oferta. Então, o aluno, uma vez que faz parte, né, do nosso convívio, é imprescindível, né? Digamos assim, sempre a coleta de informações postadas pela secretaria no próprio site, tá? Não adianta ficar, digamos assim, meio que achando que está desamparado, que não sabe o que está acontecendo. Tudo do que é previsto sempre será colocado no site, salvo engano. Então, aqui, por exemplo, nós temos a lista de oferta de 2023.2. Nessa lista, vocês vão ver informações que dizem respeito tanto a horários em que será ofertada a disciplina, ao professor que irá ofertar a disciplina, o local onde será ofertado a disciplina, tá certo? Então, essas informações sempre estarão presentes. Em caso de dúvida, tá? Que for, digamos assim, além do que se tem ali, então tem a secretaria. Então, qual é o entendimento da coordenação? Quanto mais, né? Eu não sei se eu chegar a falar, mas o professor Rafael Rabelo é o nosso coordenador, então eu estou falando aqui como vice da coordenação. Então, falando em nome da nossa coordenação, eu entendo que é sempre importante o aluno poder vasculhar as informações no site antes, né, de enviar qualquer tipo de informação que às vezes vocês consigam obter pelo site para a secretaria. A secretaria já tem um arcabouço de tarefas a serem realizadas. Para quê? Para que a vossa estada, né, no mestrado possa ser realizado, digamos assim, da melhor forma possível, né? E desde já eu já mando, digamos assim, meus parabéns, né? Ao grupo, né? A Tainá, a Cris, ao Abner, né? Digamos assim, pelo esforço que eles vêm tendo, tá certo?
para, digamos assim, deixar o programa do ponto de vista da administrativa, né, da melhor forma possível. Caso vocês forem achar de que tem talvez alguma informação que possa ser interessante a ser inserida, etc., isso será levado justamente à coordenação para a gente analisar e avaliar a possibilidade ou não de inserir alguma informação que possa ser benéfica para todos vocês, ok? Então, solicitações, vocês estão vendo, aproveitamento de estudo, auxílio financeiro, banca de dissertação, desligamento, a gente espera que ninguém, né, queira se desligar, lógico que isso pode acontecer por algum problema familiar ou até mesmo que foge do nosso alcance, né? A solicitação de matrícula em disciplina, mudança de orientador, né? Prorrogação de prazo, muitas dessas solicitações passam diretamente para a comissão de pós-graduação. E isso é algo que a gente leva, digamos assim, a sério, tá? Então, só para mostrar para vocês, a comissão de pós-graduação é presidida pelo professor Rafael Rabelo, que é o nosso coordenador do curso, por mim, pelo professor Fábio Lúcio, né, e pelo professor William Ferreira Giosa também. Então, há possibilidade, com certeza, de sempre encontrar um meio. Como eu mostrei para vocês anteriormente, eu falei para vocês que a gente pode ter de 2 a 3 disciplinas. Dentre elas, metodologia de pesquisa científica. A gente tem, então, 2 ofertas, tá? Por 2 grupos de docentes. Por exemplo, metodologia de pesquisa científica, a turma A, metodologia de pesquisa científica, a turma B, por exemplo. E depois, segurança cibernética. Senhores, eu acredito, aqui falando em nome da coordenação, é lógico que eu estou colocando um pouco do meu entendimento sobre o assunto. Quem vem fazer mestrado, né, profissional, na área de concentração segurança cibernética, eu acho que não faz muito sentido o aluno não realizar a disciplina de segurança cibernética, porque, convenhamos, todos irão sair com diploma de engenharia elétrica, tá? Na área de segurança cibernética. Então, o dia que vocês forem parados, ou o dia que alguém for pegar o vosso currículo e for perceber, nossa, fulano tem mestrado em engenharia elétrica na área de segurança cibernética. Vocês precisam zelar pelo nome da instituição a qual lhes provê justamente, né, essa titulação, e vocês mostrarem que, de fato, vocês têm entendimento do assunto, ok? Tudo bem que o assunto no qual vocês fizeram a vossa defesa final foi numa área afim, mas no contexto segurança cibernética, vocês precisam saber do que trata, ok? Das disciplinas optativas, a minha recomendação para aqueles que forem ingressar no curso ou que prevêem, né, futuramente ingressar no curso, é como eu mostrei para vocês, vocês têm uma lista de professores e vocês precisam ter essa conexão. Quais linhas, né, quais temáticas estão mais, digamos assim, alinhadas àquilo que vocês pretendem realizar no curso? Quando vocês forem fazer isso, o professor, que pode ser inicialmente o vosso tutor, e que futuramente, mas que futuramente será o vosso orientador, irá dizer para vocês, você vai fazer tais disciplinas. Por quê? Porque essas disciplinas serão praticamente a fundamentação, né, do seu, serão, digamos assim, o embasamento, digamos assim, teórico para o vosso projeto. Então, isso é importante. E não simplesmente, não, eu vou fazer a disciplina porque eu acho ela bacana. Tudo bem. Mas, além de achar ela bacana, mas que ela seja importante, né? Para poder, digamos assim, somar, né? Na realização do seu trabalho. Então, aqui vocês estão vendo várias disciplinas e as informações a respeito da ementa de cada disciplina está lá no site também, saber do que trata, muitas vezes atrás de uma frase ou de um contexto, vocês podem ficar assustados,
mas eu acredito que é importante vocês sempre discutirem com o vosso tutor ou com o vosso orientador qual disciplina é mais apropriada, né, para vocês fazerem, para terem êxito justamente no desenvolvimento do vosso projeto. E aí, do lado direito, eu coloquei o Cyborg, né, onde vocês podem ver que, por incrível que pareça, a multidisciplinaridade, né, no contexto de segurança cibernética, ela sim existe, né? Vocês estão vendo que a gente tem, por exemplo, gerência de risco, gerência e governança de risco, né? Fatores humanos. A gente tem do outro lado a segurança operacional, gerência de incidentes, forense, dentre outros tipos, digamos assim, de aspectos da tecnologia. Então, nós temos aqui no PPE um assunto, né, uma área de concentração que abraça praticamente todas as áreas do conhecimento, né? E graças a Deus a gente pode ter, digamos assim, no nosso auxílio, né, docentes de várias áreas do conhecimento que nos ajudam, né, a solidificar, a ter um pilar no nosso programa. Importante, como é um programa estrito sensu, então, sim, o aluno precisa publicar. Não é simplesmente fazer um trabalho meia-boca, isso não existe. O trabalho é um trabalho acadêmico, tá? Como será mostrado daqui a pouco para o professor Luiz, né? Como fazer um pré-projeto e etc. Ok? Então, do contexto do vosso trabalho, vocês vão ter que tirar insumos para colocar esse trabalho em formato de publicação de alguma revista ou de algum congresso nacional ou internacional. Isso é obrigatório. Não é, mas será? Não, não é mais será. O aluno só vai para a banca no quarto semestre ou com prorrogação do semestre, só vai para a banca se tiver publicação em uma revista, né? Ou então numa conferência, ou ter o registro de software. Vamos supor que você desenvolveu um software, e esse software tem um caráter de inovação, né? Então, a gente entra em contato diretamente com o Nuptec, né? Que faz praticamente a transação de informação com o INPI, para que o seu trabalho, o seu software possa ser registrado e reconhecido. Você pode ir, então, para a banca com isso. E, de novo, eu posso ir para a banca só porque enviei o trabalho? Não. Você só vai para a banca se você tiver, no mínimo, o aceite do trabalho. Mas tem outro problema. Eu posso ter o aceite do trabalho e ir para a banca e aí tá tranquilo? Não. Porque se você tem o aceite do trabalho e o seu trabalho não for publicado, você não tem nada. Então, além de ter o aceite, você precisa ter a certeza, junto com o seu orientador, de que o trabalho foi publicado ou que será publicado. Toda essa informação não é por telefone, junto com o local que irá fazer justamente o recebimento do seu trabalho, etc. É tudo por e-mail, ok? Dentre outras informações. Então, eu preciso comprovar as minhas publicações ou registro de pesquisa, desenvolvimento e informação e inovação, ok? Então, eu demorou um pouco, né? Então, qualquer pergunta que vocês tenham, tem então o e-mail da secretaria que se encontra no ppelunb.br. As nossas as secretárias temos então a Tainá e a Cris, que poderão, digamos assim, no, né, dentro das possibilidades delas, orientar vocês, né, a poderem justamente tomar o melhor caminho para que vocês possam adentrar aí no curso, ou dentre outros tipos de problemas que precisam ser solucionados. Então é isso. Obrigado, Tainá. Perguntas? Obrigada, professor. A gente passa a palavra para o professor Luiz e depois a gente abre para as perguntas, pode ser? Ok.
Ok, então, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a coordenação do curso pelo convite em poder falar um pouquinho para vocês de como são as minhas dicas, né? Eu até coloquei aqui no título que eu tenho para passar aqui para vocês. São 6 dicas de como elaborar um pré-projeto. São alguns elementos que eu considero importantes, tá? Na preparação de um pré-projeto de pesquisa ou de um projeto de pesquisa. E, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que são sugestões, né? Então, nada que eu vou falar aqui é definitivo e absoluto. São só as minhas percepções de como um projeto de pesquisa deve parecer e eu espero que seja útil para vocês, né? Então, focando aqui na preparação do projeto de pesquisa para a seleção, né, do mestrado no PPE, eu trouxe aqui algumas dicas. Meu nome é Professor, Luiz. Oi, a gente não está vendo sua tela, o compartilhamento. muito bom. E agora? Agora foi. Pronto. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né? Eu considero 6 dicas importantes para que vocês tenham uma ideia de como elaborar um bom pré-projeto de pesquisa. O meu nome é Luiz, eu sou do Instituto de Física e também, como o Jorge já adiantou, membro permanente do programa. Bom, então, por que a gente tem que elaborar um projeto de pesquisa, né? Geralmente, o projeto de pesquisa, o pré-projeto de pesquisa, é uma das etapas do processo seletivo, e exatamente é o caso aqui do PPE, né? Mas mesmo que não fosse uma etapa do processo, e o Jorge também já adiantou, é importante ter um pré-projeto para definir melhor as ações nos próximos anos, nos anos em que você vai desenvolver a sua pesquisa de mestrado ou de doutorado, né? E uma dica importante aqui é que a estrutura do projeto de pesquisa, ela deve se adequar ao edital. Então não adianta você querer escrever um projeto de pesquisa da sua cabeça. Você tem que tentar responder as perguntas ou inserir os elementos que o edital manda, o edital determina ah, que apareçam no projeto de pesquisa, né? E com base nisso, leia o edital e veja se o seu projeto de pesquisa contemplou todos os critérios que serão avaliados, certo? E a primeira coisa é saber se o seu projeto de pesquisa trata de uma pesquisa básica ou de uma pesquisa aplicada, certo? Então, a pesquisa básica é aquela, como o próprio nome já diz, que não se preocupa com a aplicação prática da pesquisa, né? Você vai, por exemplo, criar um conjunto de hipóteses que mais para frente vão poder virar alguma teoria ou alguma lei na área de conhecimento, não tem problema. Então, ainda assim, por mais que ela não seja aplicada, é uma pesquisa muito válida, muita gente faz isso na academia o tempo inteiro. Então, é, a pesquisa básica é essa, onde você não se preocupa em colocar em prática tudo aquilo, aquele conjunto de hipóteses que você formulou durante o seu projeto, né, durante o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. E a pesquisa aplicada é aquela que você, uma vez propondo hipóteses, busca a solução de problemas concretos, problemas práticos, você colocou aquilo em prática e obteve resultados, né? Então, eu considero que são 2 grandes grupos e antes de você elaborar o seu projeto de pesquisa, você precisa definir se ele vai ser se essa pesquisa vai ser uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Com isso em mente, a estrutura do projeto de pesquisa fica mais fácil de ser concebida, né? E, ah, então, essa estrutura que eu me referi, ela envolve nada mais do que o planejamento da sua pesquisa nos próximos anos.
né? Inclusive com um cronograma que eu vou apresentar daqui a pouco, né? Uma sugestão de cronograma. Bom, existem algumas normas, né, da NBR, por exemplo, para apresentação de projetos de pesquisa. Aqui eu elenquei algumas, né? Eu pedi a Tainá disponibilizar a apresentação para vocês, então não se preocupem em escrever nada e tal, que depois ela passa, mas enfim, aí a gente tem uma norma que determina o que é um projeto de pesquisa, essa aqui que eu coloquei que é a mais importante, aí tem norma para referências, para numeração progressiva, para o sumário, índice e citações. Então, tudo que se coloca no projeto de pesquisa, existe uma norma, uma NBR, para definir quais são os padrões, certo? Eu coloquei alguns mais importantes aqui. Bom, então vamos lá para a dica número 1, né? Então a primeira coisa você chegou e viu se seu projeto de pesquisa vai ser uma pesquisa aplicada, uma pesquisa básica, legal. E aí uma vez definido isso, você precisa saber se essa sua pesquisa tem aderência com o programa, né? Então você precisa conhecer o programa. E foi a dica que o Georges deu ainda há pouco, de entrar no site, ver a lista de orientadores disponíveis, olhar a linha de pesquisa, ver se tem alguma coisa que te interessa e se o seu projeto de pesquisa que você está concebendo, ele se encaixa em alguma dessas linhas. Então acho que essa é a primeira dica. Tá? Às vezes a proposta é muito boa, mas não tem ninguém ali trabalhando com aquilo. Então, muito provavelmente, apesar da proposta ter mérito, como não tem nenhum orientador disponível a te ajudar, o seu projeto, a sua proposta vai encontrar dificuldade de ser aceita. Então, esse passo que o Georges apontou é fundamental. Entrar no site e encontrar algum orientador que você acredita que se encaixe no projeto de pesquisa que você tem interesse, né? E depois conversar com esse orientador, com esse possível orientador e delinear melhor o projeto de pesquisa. Então, acho que essa é a dica número 1. E aí, quando você for pensar nisso e escolher o orientador, eu acho que tem 3 coisas que precisa levar em consideração, né? A primeira, obviamente, é o seu interesse pessoal e profissional na escolha do tema, né? E você precisa avaliar se você vai ter tempo disponível para executar esse projeto. O projeto não pode ser muito audacioso, porque você tem 2 anos, na maior, ah, não na maior parte dos casos, mas o limite vai ser de 2 anos e meio, né? Porque a gente tem 6 meses de prorrogação. Então, você precisa avaliar se o tempo que você tem disponível, porque todos, né, trabalham, então o tempo já é reduzido, família, enfim. Então, a sua proposta precisa mesmo levar em conta o tempo que você vai ter para se dedicar ao desenvolvimento do projeto. E terceiro, o mais importante, é se você possui um background naquilo. Ou seja, se você vai propor uma pesquisa que você não tem nenhum domínio, você vai começar a aprender do zero, o beabá, então o tempo disponível vai ter que ser muito grande, certo? E pela intersecção aqui também dessa representação, o interesse profissional da pessoa que vai te orientar também tem que ser muito grande no tema que você está propondo. Então, se você consegue combinar esses 3 elementos, o seu interesse com o tempo disponível e com o background que você tem, o seu provável orientador tem sobre o tema, nessa intersecção aqui você tem o seu produto, você tem a sua tese ou a sua dissertação. Então eu vejo que o sucesso da dissertação é uma boa combinação desses 3 fatores, certo? E aí, como é que você pode ter uma ideia disso aqui, né? Então a primeira é você verificar os trabalhos na literatura sobre o tema, fazer uma revisão bibliográfica, ver o que já foi feito, de onde você pode começar, o que precisa ser complementado é uma boa para começar, né? Então você vai analisar o currículo do seu provável orientador para ver se o tema que você está pensando para o projeto de pesquisa tem aderência com as linhas de pesquisa dele.
né? Então, você vai ver, isso é fundamental, que o que você está propondo já foi feito por algum aluno no programa. Então, se já foi feito ali, é um bom caminho para você seguir, né? E, como eu disse, encontrar alguma brecha, né? Alguma coisa que esteja faltando e precisa ser complementada para você propor como tema de pesquisa na área que você tem interesse. Então, acho que esse é o primeiro passo. Então, na dica 2 é o seguinte: o problema é o ponto de partida do projeto de pesquisa. Então, sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai trabalhar, o que você vai fazer, né? E a melhor maneira de fazer isso, de saber qual é o problema, na minha opinião, é você formular uma pergunta simples, uma pergunta clara e objetiva. E é a pergunta que você quer responder nos 2 anos que você vai fazer o seu mestrado, certo? Então, formule a pergunta e aí o segundo passo é você está com a pergunta formulada, então aí você faz uma segunda pergunta a si mesmo. Eu consigo responder essa pergunta em 2 anos? Então, se você tem essas duas perguntas elaboradas e respondidas, você começa a conceber o seu projeto de pesquisa, né? Então, o problema, ele só é o foco, é só o ponto principal da pesquisa que você vai querer desenvolver. Então, por isso, ele tem que ser uma pergunta muito clara e objetiva. Eu vou dar alguns exemplos mais para o final, tá? Então, mas você pode ter ideia, mas a sua pergunta vai ser bem elaborada se você ler bastante sobre o tema. Então, buscar referências, discutir com as pessoas que têm interesses em comum, com o provável orientador, vai te ajudar a elaborar uma boa pergunta e depois um bom pré-projeto, né? Então, tenha sempre em mente que o bom projeto, ou a boa pesquisa vai tentar resolver um problema difícil, né? Mesmo que seja não uma solução completa, mas uma parte da solução. Porque, como o Jorge brincou, coisa meia boca não adianta, né? Então, o problema a gente já entende que você vai gastar um tempo considerável, que você vai ter que se dedicar para responder esse problema. Então, para resolver esse problema, né? Então, tenha em mente isso, que o que é simples alguém já fez, né? Então, se você vai propor alguma coisa original, vai ser difícil, tá bom? Então, dentro disso, que ainda na dica 2 sobre o problema, você vai formular hipóteses para defendê-las na sua justificativa, na sua introdução do projeto de pesquisa, né? Então, essas hipóteses, tem algumas regrinhas aqui, que é o seguinte: ela pode ser uma possível resposta. Você não tem ideia, é óbvio, né? Você ainda não começou a fazer, mas com base em tudo que você leu, ela parece ser uma resposta plausível para o problema que você está resolvendo ou para a pergunta que você fez, a pergunta objetiva que você fez, que vai nortear o seu projeto de pesquisa. Então, ela, com base em tudo que você leu, ela parece ser uma hipótese razoável, ou seja, o resultado que você vai estabelecer, não importa qual é a pesquisa, se ela é uma pesquisa básica ou aplicada, parece ser uma resposta razoável àquele problema. Essa é uma hipótese, né? Então, a hipótese é sempre enunciada de forma afirmativa. Você não faz uma pergunta sobre a hipótese, você está dizendo que você vai encontrar aquilo, ou que este é um possível resultado da pesquisa, você está formulando uma hipótese e está prevendo qual pode ser o resultado, né? Então, a sua hipótese pode ser confirmada no final do seu projeto de pesquisa, ou pode ser refutada. O que você pensou
inicialmente não era aquilo. Aconteceu alguma coisa oposta, ou você não chegou no resultado, e mesmo assim, isso não deixa de ser um resultado interessante. Então, mesmo que a hipótese não seja comprovada, só o fato de você ter elaborado um trabalho que refutou aquela hipótese já tem validade no meio acadêmico. Então, isso não quer dizer que quando você formular a hipótese, que você vai ter que obter o resultado esperado lá no final do seu, do desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. Tá bom? Isso aqui é um erro, né, que eu apontei aqui, que as hipóteses nem sempre são explicitadas nas pesquisas. Eu considero que na introdução, quando você for apresentar o seu tema, a hipótese precisa ficar clara. Tá bom? Então, passando para a dica 3 agora, que na introdução é onde nós colocamos a justificativa, né, no pré-projeto. Então, para você construir uma boa justificativa, você tem que convencer a pessoa que vai ler, o avaliador, no caso do projeto, que essa pesquisa tem mérito, que esse projeto é interessante, né? Então você tem que convencer que é um ponto relevante, é um ponto atual, é um ponto que vai resolver um problema. Quanto maior é a abrangência, né, do problema, mais interessante ele é. Então tudo isso fica na introdução, onde você precisa convencer quem está lendo que este é um tema interessante, né? Então você precisa elencar quais são os pontos positivos desse seu tema, quais são os problemas que ele busca resolver, como você vai fazer isso, né? E juntamente com a hipótese, quais são os resultados esperados para isso, né? Você precisa deixar claro quais seriam as vantagens, por exemplo, no caso para o programa, né? Você pode submeter um projeto de pesquisa para várias finalidades, mas no caso do programa, por que que esse projeto de pesquisa é importante no contexto do PPE, por exemplo? Onde ele agregaria, né? Então, você pode colocar isso, você deve, né, colocar isso na sua justificativa. Esse é um ponto mais complicado, mas ele é importante porque você tem que tomar cuidado para não cometer o que a gente costuma chamar de supervalorização, né, do que eu estou propondo, né? Porque na ânsia de querer defender o quão importante é o meu projeto de pesquisa, às vezes eu acabo dizendo que ele é muito importante, que vai resolver tal problema que ainda não foi feito, e este é um ponto muito delicado e a gente precisa ter cuidado com as palavras, né? Mas mesmo assim, você tem que apontar qual é a relevância do seu estudo para a comunidade científica, para a sua comunidade profissional ou para a própria sociedade, né? Que tipo de problema para esses grupos aqui o seu projeto de pesquisa busca uma solução que seja interessante, tá bom? E independentemente da sua motivação, o que levou você a estudar, você precisa encontrar um jeito de colocar isso na justificativa, mesmo que seja uma motivação pessoal, tá? Por que estudar isso é importante do seu ponto de vista? Então, a justificativa, ela engloba todos esses fatores, né? No final das contas, é o que a gente brinca, você tem que saber vender o peixe, né? Então, é lá na introdução que o avaliador vai ler e vai falar, bom, eu acho que esse projeto aqui tem mérito, tá bom? Bom, então, durante o projeto, ah, você precisa deixar claro que você tem uma certa erudição sobre o tema que você leu, ah, que você pesquisou bastante, você conversou com pessoas da área, e você consegue fazer isso, mostrar que você tem esse domínio, com algumas coisas, né? Por exemplo, fazer uma boa revisão bibliográfica, como eu mencionei, ler bastante sobre o tema, apontar exemplos
de trabalhos que já foram feitos na linha de pesquisa que você tem interesse, né? Talvez as referências mais importantes, as mais citadas. Então, tudo isso é importante você conhecer e mostrar que conhece enquanto for elaborar o seu projeto de pesquisa, né? Então, aqui também bom, vai de encontro com o que eu acabei de falar, né? Onde você apresenta os principais conceitos sobre o tema, né? Então, você mostra que conhece o tema e que leu bastante sobre isso. Isso aqui é importante também na parte da justificativa, é que você fala, olha, apesar de já terem feito tudo isso, ainda não realizaram isso, ou ainda não fizeram aquilo. Você mostra quais são os problemas que estão em aberto, que é exatamente o que pode ser, né, o foco do seu projeto de pesquisa. Tá certo? Responder alguma questão que ainda não foi respondida, né, que a gente chama de lacuna, né? Então, tem alguma lacuna na linha de pesquisa que você está propondo, tem alguma questão que ainda não foi respondida, então você conhece as questões e indica qual é a que você vai trabalhar, qual é a que você vai tentar responder, tá? E isso aqui leva a você saber quais são as limitações dos trabalhos anteriores. Você não vai conseguir propor alguma coisa nova se você não souber o que já foi feito ou o que deixou de ser feito, né? Então, conhecer a literatura, conhecer as limitações dos outros trabalhos vai ajudar você a propor um bom trabalho, um bom projeto e delinear, direcionar o tema da sua pesquisa. Então, é a partir dessa revisão toda, desses pontos anteriores, que você tem uma ideia geral do problema. Então, a mensagem aqui é: não adianta você querer escrever um projeto de pesquisa só porque você viu um tema em algum lugar e achou interessante. Então, sem uma boa leitura sobre alguns trabalhos de referência da área, sem uma discussão com algumas pessoas, é muito pouco provável que você faça um projeto de pesquisa que atinja o objetivo, tá bom? E óbvio que você deve buscar resolver um problema que seja atual, que seja relevante, né? Então, isso aumenta o impacto do seu projeto de pesquisa. Toda vez que você for mencionar algum trabalho no projeto na justificativa do seu projeto de pesquisa ou mesmo na metodologia, você precisa mencionar trabalhos confiáveis, trabalhos que sejam reconhecidamente relevantes, talvez pela grande quantidade de número de citações ou porque ser um livro, porque a comunidade reconhece que aquele é um ótimo material didático, isso seja lá o que for. Então, o, a informação que você vai colocar no projeto de pesquisa, ela precisa ser de um dado confiável, porque a gente costuma ler muito projeto de pesquisa com um site apontando para a Wikipedia, por exemplo. Entendeu? Então, isso não é o caso, né? Isso não se faz aqui para se elaborar um projeto dessa natureza, né? Então, tome cuidado com as referências e busquem sempre os dados confiáveis, né? Então, em resumo, nessa parte aqui, a originalidade do seu projeto de pesquisa vai sair de tudo isso, né? Então, você vai conseguir propor um projeto de pesquisa original quando você entender o que já foi feito e o que falta ser feito, né? Então, quando você fizer toda essa discussão, essa leitura, a originalidade vai sair daí. É muito difícil você ter uma ideia e achar que alguém já não fez, né? Então, a gente não está pensando sozinho, é muito difícil. Então, para você ter a certeza de que aquilo que você está propondo não foi feito, ainda não foi proposto, vai ter que ler bastante, vai ter que discutir com quem tem experiência, tá bom? Então, tudo isso aqui vai fazer com que você demonstre no projeto que você tem um conhecimento científico, um conhecimento crítico sobre o tema que você está propondo. Bom, toda vez que você for elaborar um projeto de pesquisa, você vai ter que apontar um objetivo geral, um objetivo mais amplo, e dentro dele,
alguns objetivos específicos, né? E aqui eu coloco algumas dicas para você apontar os seus objetivos, né? Então, o objetivo geral normalmente é um só. Então, você tem um objetivo maior e precisa englobar tudo que você quer fazer, certo? E depois você pensa em etapas, em como é que eu vou conseguir resolver esse objetivo geral em etapas. E cada etapa sua vira um objetivo específico, certo? Então, ele, por exemplo, pode estar diretamente ligado à lacuna do conhecimento, aquela perguntinha que você, nas referências, quando foi ler, viu que ninguém respondeu. Então, talvez trabalhar nessa pergunta, na resposta dessa perguntinha, pode ser um conhecimento, um objetivo específico que você pode elaborar. Então, eles devem ser praticamente uma síntese do nosso trabalho, né? Eu vou mostrar um exemplo mais para o final, em que você, quando você olha para os objetivos específicos, fica claro o que está sendo proposto no trabalho, né? Então, é como se fosse um guia, um roteiro do que vai ser feito. Eles precisam ser coerentes com a sua justificativa, né? Ou seja, você não pode apresentar uma justificativa e ter um objetivo que não compete, um objetivo que não foi mencionado é, na sua justificativa, e precisa estar também alinhado com o problema que você está propondo, certo? Então, o que se você pensar numa ordem de elaborar um pré-projeto, você escreve a introdução, escreve a metodologia, escreve os resultados esperados, escreve os objetivos, porque tudo isso já vai estar na sua cabeça, escreve a conclusão e depois você escreve o resumo. Tá? Eu vou falar disso de novo mais à frente. Então, determinar os objetivos específicos é um dos últimos passos. Você precisa estar com uma ideia geral do trabalho na cabeça para poder saber exatamente o que você vai propor como objetivo específico. Tá? É, e, isso aqui eu já comentei, mas aqui eu tenho algumas palavrinhas, né? Você deve começar na hora de definir o seu objetivo específico, né? Então, ó, ele vai apontar, vai definir, ele vai descrever, vai aplicar, né? Analisar, classificar, compor, apreciar, avaliar. Então, eu vou descrever como isso funciona nesse tipo de sistema. Então, são essas palavrinhas aqui ajudam você a definir melhor o que são os seus objetivos específicos, tá bom? Como tem vários aqui, depois você... Para entregar, tá. Tá, depois vocês leem com cuidado. Bom, falando agora da metodologia, né? Que é a dica número 6. Então, a metodologia deve estar, obviamente, de acordo com a sua justificativa e com os objetivos que você vai alcançar, né? Então, que você pretende alcançar, né? Você tem que demonstrar nela quais são os instrumentos, quais são as técnicas, quais são os métodos que você vai utilizar no seu estudo, tá certo? Colocar as referências importantes. Quando não for uma coisa muito bem estabelecida, talvez discutir um pouco mais para situar melhor quem vai avaliar o projeto, ainda mais que o Jorge já disse que o nosso programa é multidisciplinar, então nem todo mundo é de uma mesma área e vai ter o mesmo nível de conhecimento sobre um determinado tema. Então, explicar quando você sentir que aquele conceito não é um conceito muito bem estabelecido é importante. Então, como eu disse aqui, apontar os métodos, né, apontar os equipamentos e por aí vai. Isso aqui é importante. Se você acha que a pesquisa vai precisar de uma validação do comitê de ética, normalmente quando você faz pesquisas
indivíduos ou com dados biométricos, esse tipo de coisa precisa de validação do comitê de ética. Então, se você acha que a sua pesquisa vai por esse caminho, já deixa explicitado na metodologia de que você vai precisar a, da validação do comitê de ética para realizar a pesquisa, tá? Isso aqui também é muito importante, ver se deixar claro que o seu projeto é realizável porque existe infraestrutura disponível para você executar as tarefas do que você está propondo no projeto de pesquisa. Como é que você faz isso? Você vai conversar com o seu tutor, né, como o Jorge chamou, o seu provável orientador, e ele vai te dizer quais são os tipos de ferramenta que vocês vão utilizar, se alguma vai precisar ser adquirida ou não, se já tem tudo lá. Então, saber se você dispõe da infraestrutura para realizar a pesquisa também é fundamental e você coloca isso na metodologia, né? Então, aqui a gente já deu mais ou menos algumas dicas ainda há pouco, mas você pode caracterizar a pesquisa também na metodologia, né, como exploratória, descritiva, explicativa. Você pode abordar o problema de forma qualitativa, quantitativa ou mista, certo? Então, tudo isso daqui são informações que você precisa colocar na sua metodologia, né? E depois também como você pretende avaliar os resultados, não é? Se é você mesmo que vai desenvolver e vai colocar aquilo em prova, ou se você, por exemplo, vai desenvolver algum sistema de segurança, mas você vai treinar alguém de uma empresa para colocar aquilo em prova. Então, você precisa saber, ter uma ideia de antemão como é que você vai conduzir isso, né? A obtenção dos resultados e deixar isso claro na metodologia, tá bom? Não é comum, mas você pode prever fazer uma análise de risco, né? Desculpa, dizendo se você, o que pode acontecer caso você não consiga é, realizar essa etapa da metodologia ou como você pode contornar isso, ainda mais quando você, por exemplo, precisa de dados que não é você que gera. Você vai consultar algum banco de dados, você vai ter que pedir acesso, então esse tipo de informação é bom se atentar e ver se você consegue colocar lá. Tá bom? Então, quanto mais claro for o seu projeto de pesquisa e mais honesto ele for, melhor avaliado ele é. Honesto nesse sentido mesmo das limitações também, saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que pode dar errado, né? E como eu posso contornar isso, tá certo? Então, vamos lá agora para a estrutura do projeto aqui, rapidamente falando agora da parte mais prática, né? Então, a parte externa do projeto, você tem uma folha de rosto, normalmente uma capa, né, com o nome da entidade, o nome dos autores, o título e o subtítulo, o número de volume, se houver mais de um, local e ano de depósito, né, o ano que você está entregando, o período que você está entregando o projeto de pesquisa para avaliação. Tá? A lombada é quando o projeto é muito grosso, né, e você coloca naquela lateral alguma especificação e tem uma norma para isso também, mas isso é opcional. É, tem um template em doc de um pré-projeto de pesquisa para ser aplicado para o programa, né? E aí você pode encontrar nesse link aqui, tá bom? Eu acho que também está no site ele aponta para o site do programa, né? Ok. Alguns alguns editais, eu não sei se isso é o caso, tem que olhar, mas alguns editais costumam não mostrar o nome de quem está submetendo, para tentar deixar o processo ainda mais isento, né? Mas eu acho que não é o caso do nosso aqui.
Isso aqui, o nome dos autores, que no caso é o seu nome e o do provável orientador, é o que a gente espera que apareça na folha de rosto. Ok? Bom, então a parte interna. Você tem alguns elementos, né? Os elementos pré-textuais, que a gente chama, que são obrigatórios, né? Então, lista de ilustrações, que se o projeto é muito grande, o que se costuma fazer é colocar como se fosse um índice das figuras que tem no projeto, certo? Então, mesma coisa com as tabelas, e se você usa muito abreviações, e às vezes no início do texto você colocou uma abreviação, mas lá na página 30 ela apareceu, a pessoa que está lendo não lembra mais. Então ela recorre a uma lista, como se fosse uma espécie de índice de abreviaturas que aparecem e de siglas que aparecem. Mas tudo isso aqui é opcional, né? Então a folha de rosto e os sumários são obrigatórios. Você tem os elementos textuais como introdução, que é o problema, hipótese, objetivo e justificativa, como eu já mencionei aqui ainda há pouco, o referencial teórico, né, que são onde você discute o que a gente chama de estado da arte, né, onde você apresenta as referências mais importantes, as referências mais atuais, tudo isso está lá na justificativa. Metodologia, a metodologia engloba os recursos, né, como eu mencionei, que é a infraestrutura, e um cronograma que você vai seguir nos 2 anos de desenvolvimento do projeto, né? Então, a última parte, você tem, obviamente, as referências, que é obrigatório. Você pode colocar um glossário, você pode colocar um apêndice, anexo, índice, por aí vai. São elementos opcionais. Então, esses elementos que estão em branco aqui são os elementos obrigatórios, né, do pré-projeto. Então, resumindo, folha de rosto, sumário, tema do projeto, problema e hipótese, objetivos, objetivo geral e específico, né? Justificativa, o referencial teórico, procedimentos metodológicos, cronograma e referências. Tá bom? E o cronograma, então, ele é uma outra pergunta, ele responde a pergunta quando. Quando é que eu vou executar cada etapa do meu objetivo? Certo? Vai ser no primeiro, no segundo, no terceiro semestre? Então, é ter essa pergunta em mente. Quando cada objetivo específico vai ser realizado? Então, você precisa estabelecer uma previsão. E a previsão que a gente costuma estabelecer é por semestre, né? Nós temos 4 semestres, o que você planeja fazer de acordo com seus objetivos específicos em cada semestre. Algumas dessas fases do cronograma, elas podem ser desenvolvidas ao mesmo tempo. Você pode estar finalizando a escrita da sua tese, da sua dissertação, por exemplo, ao mesmo tempo que está elaborando um artigo, né? Então, essas fases podem ser desenvolvidas simultaneamente. Então, aqui tem um exemplo de cronograma. Aqui, por exemplo, tem etapa e um mês, e aqui são os 6 meses, né? E aqui são as etapas para os 6 meses. No caso de vocês, o cronograma seria para 2 anos, né? E eu acho legal colocar por semestre, tá certo? Bom, agora falando de alguns exemplos aqui para situar melhor sobre o que eu falei, né? Então, ó, um tema seria a evasão nos cursos de graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse é o tema, né? Então, qual o problema? Qual é a pergunta objetiva em cima desse tema que foi pensado? Quais fatores geram evasão nos cursos de graduação da UDESC? Certo? Essa é a pergunta objetiva. Então, qual seria o objetivo geral? Diagnosticar os fatores que ocasionaram a evasão dos alunos egressos no período de 2015 a 2019, dos cursos de graduação da UDESC. Então, ele quer saber quais são os fatores de evasão. E aqui, olha aquela palavrinha-chave, ele vai diagnosticar quais são os fatores. Então, dentro daqueles dois grandes grupos de pesquisa, seria uma pesquisa básica, certo? E aí, objetivos específicos, a palavrinha de novo, identificar os alunos evadidos, verificar os fatores, barará, barará, analisar e por aí vai, certo? Então, são todas perguntas menores,
em cima dessa pergunta do objetivo, dessa pergunta principal e do objetivo geral. Certo? Então, alguns exemplos aqui de como é que você pensa na fundamentação teórica com base nisso, né? Então, ó, qual é o estado da educação universitária no Brasil? Porque, de acordo com o tema de pesquisa, a evasão de estudantes da universidade, então precisa conhecer qual é o estado da educação universitária. Então, qual é o estado da educação universitária em Santa Catarina e depois a evasão universitária. Então, você tem um panorama geral, começando com o macro, né, e o que seria no Brasil, e o caso local, que seria só em Santa Catarina. E aqui tem, por exemplo, algumas palavrinhas lá que eu também indiquei, dos procedimentos metodológicos, né? Pesquisa exploratória, então você precisa definir o que é, o que vai ser utilizado. Então, o instrumento de coleta de dados será composto por planilhas para anotações de dados e por aí vai. Tá bom? Então, era isso. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.